Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Torques aqui com vocês. Eu sou professor de Direito Processual Civil e adoro trazer conteúdo de qualidade aqui para o nosso canal, sempre para você estar informado e, claro, acertar a questão de prova. O tema da vez é agora a questão da citação eletrônica, né, que recebeu, na verdade, alterações significativas por parte da Lei 14.195 de 2021. Só para esclarecer um detalhe, essa lei não trata sobre aspecto processual na sua essência. Ela envolve uma conversão de uma medida provisória sobre outros pontos envolvendo aqui microempresas, empresas de pequeno porte, um cadastro simplificado, enfim. Mas quando a medida provisória e ela não poderia tratar sobre matéria processual, ela passou por ser, né, pela conversão em lei no Congresso, essas alterações no CPC, né, como um jabuti, foram inseridas lá e, enfim, estão vigorando, pegou todo mundo de surpresa, mas são boas alterações. Há quem discuta, inclusive, a constitucionalidade da forma como isso foi feito, mas aqui para nós não importa, o que importa realmente é que isso está válido, vigente e vai ser aplicado na sua prova, vai ser cobrado com absoluta certeza, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui a temática da citação eletrônica. No CPC atual, a citação eletrônica ela já recebia, né, ela já recebe um destaque bastante relevante. Eu dizia nas minhas aulas que a citação eletrônica deveria ser utilizada como meio preferencial. Mas qual que era o pega aqui? O pega aqui era muito simples. Nós não tínhamos até então um instrumento criado para que de fato isso fosse posto em prática. Ficava lá a obrigatoriedade, mas nós não tínhamos os órgãos judiciários aplicando isso, até mesmo porque cada órgão aplicava isso de uma forma, né, para as partes acabava sendo complicado porque ela era obrigada a manter cadastro nos vários órgãos judiciários, então todo mundo foi meio que deixando de lado essa letra, ela ficou tanto quanto morta, né, desde a edição do novo CPC. Agora não. Agora nós outorgamos a responsabilidade ao CNJ para criar esse cadastro nacional. Nós trouxemos a citação eletrônica como preferencial. Nós colocamos um prazo para que essa citação seja feita e um prazo exíguo que vai exigir que se busque na prática a citação eletrônica e inclusive sanções para as pessoas que são obrigadas a manter cadastro eletrônico, caso não tenham, podem ser lá multadas até 5% calculado sobre o valor da causa. Então o negócio ficou sério, agora me parece que a coisa vai andar. E aí eu preparei aqui algumas informações para vocês, né? Primeiro, para destacar como deve ser o seu raciocínio nessa citação eletrônica com as novidades trazidas e depois uma linha do tempo que vai facilitar você compreender o processo como um todo. Olha só, citação eletrônica então com as atualizações da lei. Basicamente é o seguinte, pessoal, nós temos na citação eletrônica uma ciência pelo portal, né, lá do órgão judiciário. Então você ingressa no aplicativo do portal, né, na versão web ou na versão app, se houver, para você tomar ciência dos processos, poder verificá-los, ou por e-mail. Você tem um e-mail cadastrado lá, um e-mail que deve ser utilizado na sua essência. Bacana? Aí assim, pessoas jurídicas de direito público e privado devem manter cadastro, tá? As únicas pessoas jurídicas, veja, a pessoa natural não está aqui inclusa, né? Ela continua a ser citada de forma pelos meios tradicionais, por assim dizer. A única coisa em relação às pessoas jurídicas é que empresas de pequeno porte, microempresas, que não estiverem inclusas no REDICIM, essas também não são obrigadas a manter cadastro eletrônico. Ótimo. Mas claro que, se você for considerar aqui as PJs, né, tanto públicas quanto privadas, com essa pequena exceção, você vai ter a ampla maioria aqui das pessoas jurídicas e um volume bastante grande de processos. Como que funciona o procedimento? O cartório ele deve promover a citação do réu em 45 dias. Então, isso aqui é um prazo impróprio otorgado pelo cartório para que ele possa lá promover a citação. Outro prazo impróprio otorgado pelo cartório. Ele expede, a partir do comando do juiz, né, com a admissibilidade da demanda e determinação da citação do réu, ele vai expedir aqui a citação, o disparo da citação na modalidade eletrônica em até 2 dias úteis. Então, esse é um prazo também impróprio, mas é um prazo destinado aos servidores judiciários. Aqui que a coisa começa a ficar interessante. Olha só, em 3 dias úteis, o réu deve confirmar o recebimento da citação. E aí, olha para mim aqui, por quê? Porque essa confirmação do recebimento é o seguinte, chegou lá na sua caixa de e-mails, você tem que consultá-la com uma periodicidade menor de 3 dias, para que você não deixe passar esse tempo. Então vamos supor que eu recebi hoje a notificação, eu vou olhar daqui 5 dias. Já passou esse prazo. Eu sou obrigado, se eu sou uma pessoa obrigada a manter cadastro eletrônico, eu tenho que acompanhar minha caixa de e-mails com uma periodicidade menor. Então, a cada 2 dias eu vou lá dar uma olhada, todo dia eu passo lá para dar uma olhada.
O que é importante aqui? Professor, e caso eu não olhe? Olhe só, caso você não olhe, automaticamente o cartório ele vai buscar a citação do réu por outros mecanismos. Então vai lá citar por Correios, depois por oficial, se for o caso, por oficial de justiça. Só que o importante é o seguinte, nessa hipótese, você não confirmar no portal em 3 dias úteis, você será questionado na primeira oportunidade que falar nos autos para justificar o porquê não consultou. E aí, se você não trouxer uma justa causa, você sofre uma multa, caso seja obrigado a manter cadastro, de até 5% calculado sobre o valor da causa. É prática de ato atentatório à dignidade da justiça, está lá entre os deveres das partes no artigo 77, que também foi alterado de forma breve para que isso fosse incluído. Então, assim, se eu sou obrigado, eu tenho que consultar minha caixa de e-mails em periodicidade inferior a 3 dias, para que eu tome ciência das citações que estão sendo feitas, tá? Ótimo isso? Legal. E o começo do prazo? Aí vem mais uma modificação. Por quê? Depois que eu confirmei a leitura lá no pensa na tua caixa de e-mails. Depois que você abriu e confirmou a leitura, aí nós temos confirmada a leitura no quinto dia útil. No quinto dia útil se dá o começo do prazo. Então, se você confirmou a leitura hoje é dia útil, tá? Eu só vou falar em dias úteis aqui. Nos próximos 5 dias nós teremos o começo do prazo, ou seja, quando der o quinto dia, ao começo do prazo. E, claro, como você já sabe, aí regra de contagem processual objetiva, como que se dá? No dia útil seguinte nós iniciamos o primeiro dia do prazo. Beleza? Então, olha só, órgão judiciário tem 45 dias para citar, a partir da propositura da demanda. Depois do despacho do juiz, 2 dias para o cartório expedir a citação eletrônica. 3 dias para confirmar. Confirmou? No quinto dia útil, começo do prazo, no dia útil seguinte, início da contagem. Não confirmou? Vamos para correio oficial e depois citação por edital. Lembrando que, quando a parte comparecer, se obrigada a manter cadastro ela for, deve apresentar uma justa causa sob pena de sofrer uma multa. Tranquilo? Essas são as alterações, tá? Aí, pessoal, como isso vai cair muito em prova de concurso, eu trouxe para você essa tela aqui. Olha que interessante, nós temos todos os prazos aqui descritos. Então, 45 dias, que é o prazo para citar a contar da propositura, 2 dias úteis, que é o prazo para disparar a citação, 3 dias úteis para confirmar o recebimento, no quinto dia útil é o começo do prazo e no dia útil seguinte se dá o início da contagem. Olha que legal agora. Olha que legal agora. Eu coloquei aqui, né, do dia 1 ao dia 15. Aí, os dias 6 e 7, 13 e 14 aqui, no meu exemplo, são finais de semana. Então, suspensão de prazo eu não conto. Eu não considero aqui que nesses outros dias que estão descritos nós temos feriados. Então, não vai ter nenhum outro dia de suspensão excepcional. E agora, repara. Veio lá o servidor e disparou o e-mail com a citação. Nos próximos 3 dias, nós temos que deve haver a confirmação. Certo? Aí é o seguinte, a parte pode confirmar, e aí nós temos o início dos 5 dias úteis para o começo do prazo. Né? Vamos supor que a confirmação se deu no dia 2, então nos próximos 5 dias úteis, né, eu vou pular 6 e 7, então vai terminar lá no dia 10, nós temos o começo do prazo. E aí, pela regra processual, no dia 11 nós temos o primeiro dia da contagem do prazo processual. Fechou? Agora veja, se a parte não confirmar, expede-se citação pelos correios. Eu nem coloquei aqui, mas se o correio for infrutífero, inexitoso, você vai buscar o oficial e vai buscar depois o edital, certo? Agora, presta atenção. Não confirmei nos 3 dias úteis. Era obrigado a manter cadastro. Veja, na primeira oportunidade para falar nos autos, a parte ré deve apresentar justa causa, certo? Sob pena de uma multa de até 5% sobre o valor da causa a título de ato atentatório à dignidade da justiça. Moçada, tá aqui a síntese para vocês. Minha ideia é não me alongar muito, trazer esse conteúdo de forma objetiva. Você pode voltar quantas vezes você quiser. Você pode deixar seu comentário aqui embaixo e depois eu passo para esclarecer eventuais dúvidas. Fato é que citação eletrônica é a bola da vez e certamente será cobrada em prova. Até mais!